a todos vocês, estamos mais um dia aqui reunidos com as nossas aulas de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Soares e iremos verificar o que nós iremos estudar no nosso ensino fundamental 7º ano. Então, olha só, na nossa aula 43, o objeto de conhecimento será sobre a biodiversidade brasileira. E o detalhamento da nossa aula de hoje, fontes de energia não renováveis, combustíveis fósseis, que vai estar inserido aí entre o petróleo, o carvão mineral, o gás natural e xisto betuminoso. E também iremos verificar sobre os combustíveis nucleares no Brasil, no Amazonas e no município aqui de Manaus, tá certo, gente? Então, vamos lá iniciar a nossa aula. Na nossa aula de hoje, nós iremos verificar sobre os combustíveis fósseis, né? Principalmente, né, 3 tipos: carvão mineral, petróleo e gás natural, que são considerados fontes de energia não renováveis. O nome, gente, já está falando pra gente. Não renovável, porque de uma determinada forma ele acaba levando bastante tempo ali para, né, ter novamente. Então, nós iremos verificar qual o principal conceito das fontes de energia não renováveis. Olha só, nós vamos verificar, gente, que as fontes de energia não renováveis, elas vão ser fontes de energia que vão aí utilizar o quê? Vão utilizar os recursos naturais, tá? Porém, esses recursos naturais, eles são considerados esgotáveis, né? Que um dia pode acabar. Ou seja, né, que terão ali um fim próximo, né? Então, a gente verifica também que no futuro, por ter um determinado período longo ali de se reestruturar, de ser feito novamente pela natureza, acaba tendo um grande período, né? Às vezes aí milhões e milhões de anos. Para a gente ter as fontes de energia não renováveis atualmente, isso levou aí alguns milhões de anos anteriormente, tá? Então, as fontes de energia não renováveis são fontes de energia que utilizam aí de recursos naturais esgotáveis, tá? Ou seja, que terão ali um fim, seja em um futuro próximo, ou seja em um período ali de médio ou longo prazo, ali milhões e milhões de anos, né, para se desenvolverem novamente. Mas além disso, a gente vai verificar como que ocorre, né, quais são essas fontes de energia não renováveis. Nós temos, por exemplo, aí os combustíveis fósseis, né, muito ligado ao carvão mineral, ao petróleo e ao gás natural, que até hoje em dia, gente, ainda continuam sendo muito utilizados por nós seres humanos, mas também principalmente ali na parte da indústria. Então a gente observa a importância desses combustíveis fósseis, dessas fontes de energia não renováveis com o passar do tempo, até mesmo para ocorrer o desenvolvimento de toda uma sociedade. Então a gente vai verificar todo esse processo de importância também das fontes de energia não renováveis. Mas, além dos combustíveis fósseis, gente, que são considerados fontes de energia não renováveis, né, que vai ser esses 3 aí especificamente, principalmente carvão mineral, petróleo e o gás natural, também teremos a energia nuclear, que também vai ser considerada uma fonte de energia não renovável. Então, a gente observa aí que com todo esse desenvolvimento, o ser humano, ele acaba se desenvolvendo cada vez mais. Mas cada um também, gente, em relação principalmente aos combustíveis fósseis, né, como o carvão mineral, como o petróleo e o gás natural, normalmente a gente verifica aí que o petróleo e o gás natural, eles acabam sendo extraídos juntamente, diferente ali do carvão mineral. Então, cada um vai ser específico, mas são considerados combustíveis fósseis porque passaram aí milhões e milhões de anos através de fósseis, né, que ficavam ali debaixo da terra. Mas para explicar melhor aí pra gente, nós vamos chamar a professora Yara de Química, que vai explicar um pouco mais pra gente sobre os combustíveis fósseis. Vamos lá, prestar atenção nesse vídeo, a gente já retorna. Olá, sou a professora Yara, professora de Química, e vou falar um pouquinho para vocês sobre a formação dos combustíveis fósseis.
Os combustíveis fósseis são muito importantes para a nossa sociedade, do jeito que a gente conhece ela hoje, justamente porque ele representa aí por volta de 75% das reservas energéticas mundiais. E a gente encontra, por exemplo, os combustíveis fósseis nas nossas residências, também na indústria e nos veículos. Mas como que esses combustíveis fósseis foram formados? Então, eles foram formados a partir dos processos de decomposição da matéria orgânica, ou seja, os seres vivos, animais ou vegetais, tá? E essa decomposição levou bastante tempo para acontecer, ela é bem lenta, aí por volta de milhares ou até mesmo milhões de anos. Como isso acontece? O resto, né, dessa matéria orgânica foi sendo soterrado, né, nas profundezas da crosta terrestre, preservando o oxigênio ali naquele ambiente. E aí a decomposição começou a acontecer, principalmente porque toda aquela matéria, todo aquele material foi sendo submetido à ação de bactérias, também da pressão do ambiente e do calor. Existem 3 tipos de combustíveis fósseis, vou apresentar aqui para vocês. O primeiro deles é o petróleo. O petróleo é um combustível fóssil formado pela decomposição de seres vivos, animais e vegetais unicelulares. E estima-se, né, que as jazidas de petróleo tenham ali por volta de 10 a 500 milhões de anos. Outro exemplo de combustível fóssil é o gás natural. O gás natural, ele é formado principalmente do gás metano e ele costuma ser encontrado associado ao petróleo, ou seja, nas jazidas petrolíferas. Então, por esse motivo, a sua formação é muito parecida com a do petróleo. E, por último, o carvão natural ou carvão mineral, que também é um tipo de combustível, só que no caso ele é formado a partir da fossilização da madeira, então é um pouquinho diferente do petróleo e do gás, ok? Lembrando, gente, que os combustíveis fósseis, eles são um tipo de energia não renovável, tá? Ou seja, é aquela energia que um dia vai acabar. Então, a gente, enquanto sociedade, precisa pensar um pouquinho sobre esse assunto. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a formação dos combustíveis fósseis. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Então, gente, aí vocês verificaram com a professora Yara, né, como que acabaram surgindo aí os combustíveis fósseis, que é formado por esses 3 componentes, tanto o petróleo quanto o gás natural e também o carvão mineral, que é o que nós iremos verificar agora, as características, né, desses combustíveis fósseis que são considerados aí não renováveis. Gente, o carvão mineral vão ser aí também combustíveis fósseis que acabaram se formando em áreas sedimentares e eles acabaram se formando no período carbonífero, tá? Da era paleozoica. Há milhões de anos atrás começaram a ter essas formações, tá? Aí no solo do nosso planeta. Agora, essas áreas, gente, onde hoje a gente encontra esse carvão mineral, né? Havia áreas com florestas, até mesmo pântanos, né? E onde houve o acúmulo dessas plantas mortas, que acabaram constituindo esse material orgânico. E esse material orgânico, ele acabou sendo soterrado por várias camadas de sedimentos que vieram aí ao longo desses milhares de anos. E, consequentemente, com esse tempo que acabou se formando aí o quê? Uma condição natural, tá? Agora, com esse tempo, né, formou-se uma condição natural de quê? De uma grande pressão aí no solo sobre esse material que acabou sendo soterrado a partir dos sedimentos. Então, é a partir daí que acabou tendo essa formação e essa transformação para surgir o carvão mineral. Então, tudo isso, toda essa parte dos combustíveis fósseis levaram aí milhões de anos para se formar. E o carvão mineral vem através, né, dessa pressão que acabou formando nas árvores que lá estavam, que foi o acúmulo dos sedimentos e acabaram surgindo aí a parte em áreas, né, o carvão mineral. Agora, como é que ocorre a extração do carvão mineral? Gente, essa extração do carvão mineral, para extrair esse carvão mineral, né, do subsolo, que é onde acabou se formando,
acabaram construindo túneis e até mesmo poços, tá? Em alguns casos, a sua disponibilidade ela vai ocorrer principalmente em áreas ambientais, florestais, que normalmente não tem ali grande quantidade de pessoas. E a gente observa que, estando nessas áreas ambientais e florestais, elas vão servir o quê? Para preservar, porém, em alguns casos, a gente acaba observando como o ser humano ele quer realmente extrair esse recurso natural que é o carvão mineral, porque dá bastante dinheiro, né, para as grandes empresas. Com essa extração, a gente acabou verificando aí que, infelizmente, pode gerar alguns impactos ambientais. E esses impactos ambientais que podem surgir com essa extração do carvão mineral, né, acaba tendo custo elevado em relação a essa extração, em relação ao meio ambiente. Então, a gente verifica todas essas características aí, né, da extração do carvão mineral, que vem aí a partir, né, de realmente o ser humano precisar para ser utilizado em várias indústrias, chegando até nós também aqui que estamos vivendo nessa sociedade. Então, a gente vive nessa parte aí de realmente desenvolver, de vários objetos serem transformados, serem produzidos a partir da utilização do carvão mineral, tá certo? Então, a gente verifica aí essas características. Mas, além do carvão mineral, gente, nós também teremos aí a extração que vem através também da extração do solo, que acabam surgindo o petróleo, né? O petróleo e também o gás natural. Todos eles vão estar aí inseridos nesses combustíveis fósseis. Mas vai existir, né, uma estrutura geológica, porque tudo isso vem através do solo, tá? Então, o nosso solo ele se formou ao longo de milhões e milhões de anos. E as estruturas geológicas que a gente observa no planeta Terra vai ser formada basicamente por 3 unidades geológicas, né? Onde a gente observa principalmente os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e também teremos os dobramentos modernos. Essas 3 estruturas geológicas, gente, coloca pra gente o tipo de combustível fóssil e de onde ele pode ser extraído. Uma parte da geologia, que a gente também vai verificar e que vocês têm que verificar aí, vão ser as bacias sedimentares, tá? O nome já fala pra gente, sedimentares, que vem através dos sedimentos, onde nós observamos também em relação à extração do carvão mineral. Acabou se formando o carvão mineral por causa dos sedimentos que foram para as áreas mais baixas, né? Então, a gente observa que vai existir essa unidade geológica também, que vai ser as bacias sedimentares. Vamos prestar atenção nesse vídeo agora, que vai colocar pra gente melhor como que ocorreu essa formação das bacias sedimentares e, consequentemente, foram surgindo esses combustíveis fósseis, principalmente aí com o petróleo e o gás natural. Preste atenção no vídeo e já retorno com vocês. A formação das bacias sedimentares. Há milhões de anos ocorreu a formação do planeta Terra e, com o passar do tempo, foram surgindo suas formações geológicas, sendo os escudos cristalinos a primeira formação geológica a ser formada, considerada a mais antiga de todas as formações. Então, a partir dos desgastes que as rochas começam a ter por conta dos agentes externos, como as águas e os ventos, os escudos cristalinos começam a se desgastar e esse material começa a ir para áreas mais baixas, como as depressões do relevo. As áreas mais baixas começam a receber várias camadas de sedimentos, junto com restos de vegetais, animais, rochas, dentre outros. As camadas que ficam mais no fundo são as mais antigas, enquanto nas camadas que ficam acima são as mais recentes. A estrutura geológica das bacias sedimentares apresenta grande importância econômica, pois através dos sedimentos acumulados durante milhões de anos, foram surgindo os vários materiais orgânicos que começaram a ser utilizados como importantes fontes de energia, como os combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo e gás natural. Então, gente, aí a gente verifica, né, um pouco mais dessa formação desses combustíveis fósseis, né, no caso o carvão mineral, o petróleo e o gás natural, que foram formados há milhões e milhões de anos e hoje a gente pode usufruir esses tipos de
combustíveis fósseis. E como a gente já verificou, o carvão mineral, né? E o carvão mineral, gente, sendo uma fonte de energia não renovável, começou a ser amplamente utilizado, principalmente a partir de uma revolução, né? E qual foi essa revolução? A revolução industrial. As indústrias, gente, começam a utilizar em grande quantidade esse combustível fóssil, que foi o carvão mineral, lá na Inglaterra, no final aí do século XVIII. Então, a gente começa a verificar a importância desses combustíveis fósseis, e um deles que foi amplamente utilizado nesse período com o surgimento dessas indústrias. Imaginem, grandes maquinários que começam a produzir diferentes tipos de objetos através de várias matérias-primas. Então, realmente, essas indústrias, para elas funcionarem, elas vão precisar de energia. E nesse momento, o grande marco aí vai ser a utilização do carvão mineral. E ainda hoje, gente, a gente observa que o carvão mineral, ele ainda é bastante utilizado no mundo inteiro, tá? Principalmente aí nas indústrias, ok? Agora, nesse total que a gente verifica aí com a utilização do carvão mineral, ele vai corresponder aí a aproximadamente 26% dos recursos que acabam sendo aí utilizados, tá? Nessa produção de energia em relação ao nosso planeta inteiro, tá? Então, essa utilização que se vem através do carvão mineral, 26% do nosso planeta utiliza, né, essas fontes que vêm através do carvão mineral. Agora, quais serão os principais produtores mundiais do carvão mineral? Gente, os principais produtores do carvão mineral vai vir através da extração ocorridas lá nos Estados Unidos da América, na Rússia, tá? A gente também verifica na China, né, que vai ser aí um dos grandes países muito industrializados. Então, eles acabam, além, né, de ser um dos grandes produtores mundiais, eles utilizam muito esse recurso natural, né, que é o carvão mineral, tá certo? A Austrália também produz bastante o carvão mineral, a Índia, tá? A Alemanha, o Cazaquistão, a Ucrânia, a África do Sul e também a Colômbia. Professora, o Brasil não apareceu aí como um dos principais produtores mundiais de carvão mineral. Gente, o nosso solo, ele é bastante desgastado, porém, o nosso carvão mineral a gente encontra mais lá na região sul do nosso país, tá? E o teor de energia, ele é muito baixo se comparado com esses outros países. Por isso que no nosso país, no Brasil, a gente não tem essa preocupação de se extrair. Mas sim, nós teremos outras fontes de energia onde são bastante extraídos, que também vão ser combustíveis fósseis. Aqui no nosso país a gente extrai bastante petróleo e gás natural, tá certo? Que é que a gente vai estudar agora, verificando as características do petróleo, que também é considerado uma fonte de energia não renovável. Gente, o petróleo vai ter aí a sua origem relacionada à decomposição de restos de animais e vegetais ao longo do tempo também, há milhões e milhões de anos atrás. E sua composição, ela é basicamente formada por quê? Pelo quê, né? Por hidrocarbonetos, como o carbono e o hidrogênio. Em relação ao petróleo, gente, quais serão os principais produtores mundiais? Aqui nós teremos na América, os Estados Unidos da América, né? Já na parte do Oriente Médio, nós teremos a Arábia Saudita, tá? E na Ásia ali também teremos a Rússia, um dos grandes produtores mundiais. Mas também, além de nós termos aí esses grandes produtores mundiais, nós temos áreas com grandes reservas petrolíferas. No caso, as maiores reservas petrolíferas ao redor do nosso planeta vai ser a Venezuela,
a Arábia Saudita e também o Canadá. Esses países, gente, eles têm grandes áreas com concentração de petróleo, porém, quem que acaba produzindo mais? Os Estados Unidos, a Arábia Saudita, né? A gente verifica aí esse processo também da Rússia, tá certo? Professora, como é que extrai o petróleo? Gente, o petróleo ele pode ser extraído tanto da parte, né? O petróleo ele pode ser extraído tanto da parte do... A gente vai verificar tanto no continente quanto aí no oceano, ok? Mas, professora, como é que ocorre a extração do petróleo, do gás natural no oceano? Nós vamos verificar agora um link em que vai mostrar pra gente como é que ocorre todo esse processo de extração que acaba sendo construído lá no oceano, dependendo do oceano em que pode ser extraído. No caso aqui do Brasil, vai ser extraído lá do Oceano Atlântico. Olha só, vamos ver agora, né, como é que vai ocorrer toda essa extração aí do petróleo. Nós vamos verificar, gente, né, que essa extração do petróleo que acaba ocorrendo aí, né, a gente vai verificar já no próximo vídeo aí, tá, esse link interativo, ok? Que vão existir áreas, tá, em que vão existir barcos que vão levar a parte, né, que vai ser construída lá no meio do oceano, que são as áreas petrolíferas, tá? Então, eles acabam sendo construídos e levados, ok? Para a parte aí do oceano, em que existem barcos menores que levam, acabam carregando. Ele tem uma estrutura pré-formada aqui no continente, em portos, né? E essa estrutura, eles acabam sendo elevados para o meio do oceano, né? A gente vai verificar esse vídeo aqui, mas se quiser tirar, pode tirar, tá bom? A gente vai verificar que toda essa parte aí, né, de desenvolvimento ali, dessa parte petrolífera é levada para o meio do oceano, ok? Esses barquinhos aí que acabam sendo levados, né, que na verdade são enormes, puxam uma área estruturada para isso, tá? A gente vai verificar que essa área que já é pré-estruturada é levada para o meio do oceano. Sendo levada lá para o meio do oceano, gente, a gente vai verificar que ela vai ser instalada ali, tá? Sendo instalada ali, a gente verifica que ocorre uma perfuração lá no oceano. Tendo essa perfuração, ela é fixada e, consequentemente, começa uma perfuração para ser levada para essa área petrolífera. Existe toda uma estrutura em que é realizado, né, essa sucção ali do petróleo para ser aproveitado aí pelas empresas e chegar até nós consumidores, ok? Agora, o petróleo, né? Quais serão aí seus principais derivados? Gente, a gente verifica que o petróleo vem através aí, acaba produzindo pra gente a gasolina, o óleo diesel, o gás liquefeito, lubrificantes também, o querosene, a utilização e a fabricação de plástico e também de asfalto. Aqui no Brasil, a gente vai verificar que acaba se destacando aí, teve esse destaque com a criação aí da Petrobras. A gente vai verificar, né, que ocorreu a descoberta do pré-sal, tá? O que vai ser o pré-sal, gente? O pré-sal vai ser uma área lá no Oceano Atlântico que, através dos estudos que foram feitos, né, eles acabaram encontrando essa camada e nessa camada eles descobriram bastante petróleo, tá? Então, vai ser um dos principais marcos aí dessa exploração e também te verifica, vai ser um marco histórico, né, dessa exploração petrolífera. Nós vamos ver um vídeo agora em que coloca pra gente também, né, essa parte aí dessa tecnologia que acabou sendo utilizada com a tecnologia do pré-sal. Olha só. São essas áreas em que acabaram sendo bastante exploradas, estudadas, tá? E que essa área vai ser a camada do pré-sal que acabou sendo utilizado, ok? Nessa parte, eles acabam extraindo, chega nessa camada que ultrapassa, né, várias outras camadas e nessa camada que ficou conhecida como a camada aí do pré-sal, eles acabaram descobrindo, né,
toda essa utilização e também com a utilização aí do petróleo. Então, uma camada bastante profunda que acabou ajudando nesse desenvolvimento da produção de petróleo para o Brasil. Consequentemente, gente, normalmente com a extração do petróleo, também vem a extração de um outro combustível fóssil, que vai ser o quê? O gás natural. O gás natural, gente, também é conhecido, né, como sendo uma fonte de energia não renovável. Geralmente, o gás natural ele é extraído aí de forma conjunta ao petróleo, tá? E vai ser o menos poluente de todos esses combustíveis fósseis que nós estudamos, que no caso, o carvão mineral e o petróleo. Ele vai ser utilizado, gente, para a produção do gás de cozinha, que normalmente nós utilizamos, né? O abastecimento também de indústrias junto, né, com a parte lá do carvão mineral, com a parte do petróleo e também onde se utiliza, né, nas usinas termoelétricas também para chegar aí fontes de energia, com essa fonte de energia elétrica até nossas casas, nossa escola, tá? Então, também vai ser muito utilizado aí nas usinas termoelétricas. Além disso, também vai ajudar aí na produção de combustíveis automotores. Nos automóveis também, hoje em dia, se utiliza o gás natural. E quais serão os principais produtores mundiais do gás natural? Gente, os Estados Unidos, a Rússia, o Irã, a China, Catar, o Canadá, a Austrália, a Arábia Saudita, a Noruega e a Argélia vão ser aí os principais produtores mundiais de gás natural. Então, a gente verifica aí, olha só, um país que chama muita atenção em relação também ao gás natural, vai ser a Rússia, gente. Nessa região ali da Rússia, da Ucrânia, vão ser áreas em que se tem bastante combustíveis fósseis, principalmente em relação ao petróleo e ao gás natural. Então, a gente verifica que o interesse da Rússia em relação à Ucrânia não será à toa aí para ter essa região, para ocorrer o quê? A extração tanto da parte, né, do petróleo quanto aí do gás natural, tá certo, gente? Agora, a gente verifica, né, que toda essa estrutura aí do gás natural, que também é muito utilizado como combustíveis fósseis, vamos ter outras fontes de energia também que acabam ajudando, né? Vamos ver um vídeo agora em que mostra pra gente, né, o gás natural, correndo todo esse desenvolvimento também do gás natural. Olha só. Então, gente, o gás natural, né, ele se utiliza diariamente, né, quem tem automóveis, quem utiliza aí veículos automotores, eles acabam, né, nos ajudando em todo esse desenvolvimento, né, que acaba sendo utilizado nos automóveis, ok? Agora, a gente verificou aí que o gás natural, ele veio, né, foi sendo formado há milhões e milhões de anos atrás, com a decomposição tanto dos animais, né, da vegetação, que veio lá do subsolo, acabou indo para as indústrias, sendo utilizados com esse gás, o metano e o etano, tá? Então, a gente verifica a importância realmente dessas refinarias que extraem o gás natural, tá certo? Que chega até a gente através de vários fatores, né? Com a utilização ali da energia hidrelétrica, da energia elétrica, né? Que vem sendo utilizada através das termoelétricas, também na parte em que a gente observa no gás de cozinha. Então, tudo isso a gente observa a importância aí do gás natural que chega até aí no nosso dia a dia, ok? Agora, além do gás natural, gente, a gente vai verificar que outras fontes de energia, né, que vai estar relacionado aí aos combustíveis fósseis, tá? Vai ser o carvão mineral, o petróleo, o gás natural. Outra fonte de energia que em outros países se utiliza bastante vai ser a energia nuclear.
Agora, quais serão as características da energia nuclear? Gente, ela também é chamada de energia atômica, tá? E vai ser obtida a partir do quê? Da fisão aí do núcleo do átomo de urânio, que acaba sendo enriquecido. E esse átomo, gente, ele libera uma grande quantidade de energia, tá? E essa energia, ela acaba mantendo unidas as partículas tanto do núcleo de um átomo que acaba formando a energia nuclear que vem através do urânio. Agora, quais serão os maiores produtores mundiais aí da energia nuclear? Gente, vem através, um grande produtor vai ser os Estados Unidos da América, a França, o Japão, a Rússia e a Coreia do Sul. Então, aí a gente verifica todas essas características, né, da energia nuclear, ok, gente? E assim a gente verificou nas nossas aulas de hoje, né, essa parte aí dos combustíveis fósseis, com o carvão mineral, com o petróleo e com o gás natural e a energia nuclear, ok?